Estudantes, nós vamos falar sobre ambientação em EAD. Nesse módulo, nós vamos falar sobre a história e características da educação à distância, ferramentas de comunicação e apoio tecnológico, compreender os modelos de atividades propostos no ambiente e ambientes especializados na web. Quando falamos em educação à distância, muitas coisas vêm à nossa cabeça, no que se referencia à formação através dessa prática. Porém, quase todos os professores e muitos alunos já devem ter ouvido comentários sobre a internet na disseminação da educação à distância, inclusive a respeito dos bons e dos maus resultados que ele pode trazer. O autor Fritz traz que o estudo à distância é um estudo no qual a aprendizagem está canalizada à distância com a ajuda de meios técnicos. Em meados do século XIX, a Alemanha já mantinha um curso de idiomas por correspondência. E em 1891, a Universidade de Chicago cria o Departamento de Ensino por Correspondência. No século XX, com o avanço do serviço dos Correios e o surgimento de tecnologias como rádio e televisão, propiciam aí o maior crescimento do ensino à distância. Nos anos de 1920, no Brasil é criada o Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tem a função de desenvolver um projeto educativo de ensino técnico à distância, criado por Roquete Pinto. Esta é tida como a primeira iniciativa pública de rádio educativa. Em 1959, a Arquidiocese do Rio Grande do Norte inicia o processo pioneiro de escolas radiofônicas, alfabetizando a população rural do estado. Aqui a gente pode ver, na época, algumas propagandas, de cursos à distância voltados aí para o ensino técnico. Em 1938, na cidade de Vitória, do Canadá, realizou-se a primeira Conferência Internacional sobre Educação por Correspondência. A partir daí, mais e mais países foram adotando o EAD. África do Sul e Canadá em 1946, Japão em 1951, Bélgica em 1959, Índia em 1962, França em 1963, Espanha em 68 e Inglaterra em 69. Venezuela e Costa Rica em 77. A experiência da Open University da Inglaterra, iniciada em 69, é tida como um marco e um modelo de EAD até hoje, com alunos em mais de 50 países e uma média de 180 mil novas matrículas a cada ano. Assim, o autor Garcia define que a educação à distância como sendo um diálogo didático mediado entre o professor, que é a instituição, e o estudante, que, localizado em espaço diferente daquele, aprende de forma independente e cooperativa. Com isso, talvez possamos chegar em pontos essenciais que trataremos no nosso módulo. Resta saber se até aqui você entendeu aonde queremos chegar e as propostas que serão difundidas no decorrer do seu curso. A educação à distância possui uma legislação peculiar que regula e detalha todos os aspectos dos seus sistemas, que vão desde a oferta, organização, caracterização e até a avaliação. A Lei de Diretrizes Bases 9.394/96 aborda a educação à distância de modo generalizado, enquanto o Decreto 5.622/2005 trata detalhadamente da EAD em todos os seus aspectos. A educação à distância pode contar com uma variedade de tecnologias e recursos. Pode às vezes fazer pensar que tudo que está na rede é peixe, como diz o ditado popular aí. Mas não é bem assim. Devemos ter cautela com o que encontramos na internet e fazer as devidas referências, caso utilizemos quaisquer obras ou partes dela. Realmente, o tópico desse texto representa algo muito estranho no cotidiano, ou seja, a separação do professor e aluno. Vamos ver? Os alunos de EAD precisam desenvolver uma capacidade de autonomia e independência em seus estudos e, ao mesmo tempo, saibam lidar bem com a ansiedade do seu estudo solitário. Como assim? Peraí, falamos em estudo solitário? De certa forma, essa frase é correta em afirmar, porém não quer dizer que para ocorrer a aprendizagem é necessário que professores e alunos compartilhem do mesmo espaço físico, em um mesmo momento. É tão fato que quantas vezes ligamos para um determinado amigo ou parente para explicar como sintonizar um canal de TV, como fazer aí a cobertura de um bolo, como desligar o computador corretamente, como passar o antivírus no micro ou ainda como fazer buscas de trabalhos através da internet. Percebemos assim que o aluno não necessita aí de deslocar para um determinado local, em uma determinada hora, para realizar essas tarefas.
Organização e apoio e tutoria. No IFMS, é essencial oferecer a você, estudante, todo o apoio e suporte. Assim, nós, como instituições, nos propomos a formar, através desse modelo, a utilização de alguns recursos para esse apoio. Afinal, isso gera qualidade no que se é aprendido, sendo legalizado através das leis federais, certificação a vocês e suporte ao aprendizado através de comunicações rápidas e interativas. É possível estabelecer cronogramas de estudo, porque a sua aprendizagem é independente e flexível. Então, você não precisa acessar o ambiente todos os dias, porém precisa estabelecer horários para acessar o portal de conteúdos, ler apostilas, fazer as atividades, falar com o seu tutor e colegas online. Mas você poderá definir o seu horário e local, bem como a sequência de conteúdo que você irá estudar. Ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, ou ambientes colaborativos, AC. São aplicações de internet que rodam em um servidor e são acessados por um navegador de web. O servidor está normalmente localizado em um departamento ou centro de processamento de uma instituição, mas pode ser acessado em qualquer parte do mundo. O professor e os alunos podem acessar o sistema de qualquer lugar onde haja um computador em conexão com a internet. Moodle, seu parceiro de estudos. Então, esse ambiente oferece condições de gerir informações e comunicações, como fórum e salas de bate-papo. Permitem a disponibilização de recursos, como arquivos em vários formatos, de forma organizada, facilitando a interação entre você e o seu professor. Pode ainda compartilhar materiais de estudos, aplicação de exercícios, manter discussões ao vivo, aplicar testes de avaliação e pesquisas de opinião, coletar e revisar tarefas e registrar notas. O fórum e sala de bate-papo fornecem meios de comunicação entre o professor e os alunos, fora da sala de aula, em ensinos presenciais ou não presenciais, nos virtuais. Então, os fóruns permitem mais tempo para reflexão antes que a participação aconteça e permite ainda uma discussão reflexiva por um período longo de tempo. Você pode produzir sua opinião dentro desse fórum e alterar caso necessário. Muitos educadores têm utilizado o Moodle como plataforma AVA, principalmente em virtude de ser um sistema aberto, baseado em uma forte filosofia educacional, com uma comunidade de usuários crescente, dia após dia, para o seu pleno desenvolvimento e apoio a novos usuários. Por ser uma ferramenta de fonte aberta, implica que o mesmo é gratuito, com valores acadêmicos de liberdade. No nosso curso, faremos o uso da plataforma Moodle. E como que eu uso essa plataforma, professora? Essa plataforma, você vai ter o acesso pelo seu CPF e lá você vai encontrar o vídeo do professor Bruno, onde ele vai explicar toda a utilização e como você deve acessar essa plataforma. Em cada fase do curso, o mesmo poderá ser disponibilizado diariamente ou semanalmente ou mensalmente a critério do seu professor. Então, veja o cronograma de estudos apresentado pelo professor Bruno. Por isso, é necessário que estejam atentos à disponibilidade do curso, que será apresentado de duas formas, nos tópicos, através de recursos e atividades. Quando falamos em recursos e atividades, estamos falando dos objetos que compõem a coluna central do Moodle, essencial para a disseminação do curso. Por esse motivo, os recursos são os mais populares, entre eles, por oferecer diversos tipos, o que permite que seus professores utilizem quase todos os formatos de conteúdo web disponíveis. Como vou estudar? Então, as perguntas-chave para um bom planejamento são: o que eu estou estudando, qual a importância disso, qual horário deve ser reservado para os meus estudos, qual horário eu devo acessar a plataforma, se ocorrer algum imprevisto, tem outro horário? Quais colegas mais próximos que tenho para contactá-los via telefone ou WhatsApp? Qualquer que seja a ação, essas respostas precisam ser respondidas por vocês, alunos, e por seus tutores. É claro que estudar nesse modelo exige responsabilidade diária, prevendo horários para fazer os seus exercícios, entre outras ações discutidas nas atividades anteriores aí. Com isso, não importa o mecanismo adotado por parte de vocês, estudantes. O que importa é cumprir os prazos estipulados para não criar restrições com o tutor e professor, gerando até mesmo reprovação das atividades apresentadas.
Além disso, outros pontos essenciais que devem ser observados são: distribua o seu tempo de modo a atender os colegas da turma, tutor e outras atividades que a internet proporciona. Determine o seu tempo com um cronograma. Identifique com precisão quais ordens estão ocorrendo as atividades na plataforma e no material didático. Quais registros devo fazer primeiro? Quais colegas estão envolvidos nessas atividades e qual é o meu tutor? Então, fique ligado, não durma no ponto. O professor, ele tem os pontos essenciais na avaliação à distância, ou seja, a avaliação ela vai ocorrer de forma processual, observando a sua participação nessas atividades. Além disso, os conteúdos desenvolvidos, as atividades entregues, as participações, os e-mails, mensagens respondidas de forma rápida e clara, eles podem te pontuar de forma positiva ou negativa, depende do seu desempenho. Ambientes especializados na web. Nós temos os navegadores ou browsers, que são programas utilizados para navegar na internet. Então, é nele que você vai fazer o acesso ao ambiente. Através dele é possível acessar várias páginas que estão hospedadas em um servidor web que poderão ser visualizados cotidianamente. Os mais populares browsers são o Mozilla Firefox, Internet Explorer e Chrome. Todos possuem funções básicas para retroceder e avançar páginas, atualizar, entre outras ações essenciais de navegação na internet. Normalmente são navegadores intuitivos, tornando a navegação bastante fácil. Dentre eles, atualmente existem mecanismos de busca, pasta para alocarmos os sites que mais gostamos. Além disso, é possível aumentar e diminuir o tamanho das letras. Então, se você tem um probleminha de visão, você pode dar um Ctrl+, ou um Ctrl- para fazer uma melhor visualização das páginas. Outro recurso bastante interessante no Firefox ou Chrome é que ele possibilita você guardar as suas páginas favoritas. O Moodle pode ser acessado no computador pelos navegadores e nos celulares devem ser acessados pelo aplicativo. Ele já está liberado na nossa Play Store, tá? Ou na App Store. Assim, veja o link de como instalar esse aplicativo no seu celular, lá no seu ambiente. A internet, na sua amplitude de informações, você pode navegar tranquilamente, como pode também travar ou ancorar em sites diferentes ou procurar sites chineses e, com auxílio de programas tradutores online, traduzir a sua página buscando as informações do seu interesse. No site oficial da Google é possível acessar as opções de idiomas e, consequentemente, traduzir a página web e textos do seu interesse. Porém, é preciso tomar cuidado com as informações que estão disponíveis nessa web, pois elas não são organizadas propriamente e nem sempre estão alocadas corretamente. Os inúmeros links da rede fazem com que a gente possa nos levar a outros links ainda mais estranhos. É exatamente essa característica que torna a internet tão vasta de informações, possibilitando uma pesquisa bastante densa. Por isso, a sugestão é tornar as pesquisas com uma postura mais investigativa e consciente, ou seja, traçando caminhos e não se desviando dele, pois, por mais interessante que seja, você poderá organizá-las em seus favoritos no browser do seu navegador. É a última dica que merece muito cuidado dentro da rede. As informações podem ser positivas e negativas. Ter atenção quanto à procedência das informações filtradas deve servir de alerta para vocês. Afinal, desde violências e conteúdos destrutivos até informações valiosas ficam disponíveis na internet. Uma grande dica é fazer uso de sites institucionais com fontes principais, por exemplo, IBAMA, Universidades Federais, Instituto Federal. Outra dica são sites de buscas que procuram informações em bancos de dados sobre páginas da web. Ou seja, ao você digitar uma palavra no campo de busca desses mecanismos, aparecem novas páginas com listas de links que apontam para outras páginas da sua procura. Existem vários sites de procura, como Google, AltaVista, Zoom, Terra, AskWall, e aí você escolhe da sua preferência. Existem diversas comunidades espalhadas pela internet, desde informática, direito, linguagem de programação, preservação da Amazônia. Então é possível nessas comunidades obter informações atualizadas e encontrar membros para um bate-papo relacionado ao seu interesse também.
As redes sociais como Facebook, LinkedIn e Instagram permitem criar e manter comunidades em seu interior, promovendo encontros, discutindo assuntos, estabelecendo a divulgação de eventos ou simplesmente para disponibilizar fotos e comentar sobre elas. É preciso estar atento ao interesse de participar dessas comunidades e redes de relacionamento. Afinal, nesse tipo de ambiente, a privacidade dos usuários fica expostas e, com isso, é necessário analisar friamente a sua intenção quanto à exposição de suas opiniões e de sua identidade. Comunicadores instantâneos ou mensageiros são programas que permitem agregar pessoas que desejam se comunicar, recebendo e enviando mensagens escritas, sonoras, de vídeo e arquivos em tempo real. Os principais passos para usar essas ferramentas de interação são acessar um ou mais dos comunicadores disponíveis na internet, se cadastrar e escolher o seu grupo. Então, você pode cadastrar o seu grupo por e-mail, por telefone, por nome, sobrenome. Tudo bem? Finalizamos nossa ambientação em AD, mostrando um pouco da história e característica da educação, um pouco da legislação, ferramentas de comunicação, compreensão dos modelos de atividades que serão postados para vocês e ambientes especializados. Espero que vocês acessem o vídeo do professor Bruno para poder tirar maiores informações e entendimentos sobre o ambiente Moodle. Façam a atividade desse módulo porque ele vai valer ponto. Obrigada.